Olá, turminha. Estamos aqui em frente ao Museu de Ciências Naturais de Carlsson, que teve o seu vivário reinaugurado ontem à noite, né, Eti? Exatamente, André. Um vivário muito bacana, né? Passou por uma reformulação e estreia uma ala muito moderna, né? Uma área completamente reformulada, reformada, né? Para hospedar essa exposição permanente de aquários. E que tem a Tropic Marine como sua mentora, oferecendo os produtos e toda a expertise para manter esses belos aquários que nós vamos ver agora. Vamos lá, Eti? Vamos lá. Vamos embora. Interessante o conceito de visitação de um museu natural aqui na Europa, né? Porque a gente sempre acha que um museu nós vamos ter animais empalhados, coisas estáticas, né? E aqui a gente tem toda essa parte do vivário que nós vamos entrar agora para conhecer, que é uma parte onde você tem a natureza, né? Uhum. Foge desse conceito, né? Da ideia que a gente tem, né? E eu particularmente acho muito interessante, né? Ver o animal vivo, como que ele se comporta, né? E isso aqui é um exemplo bem bacana, né? Normalmente a gente está acostumado, né, com a parte do aquário, né? Mas aqui a gente tem uma interação, assim, uma representação ainda maior, né? Mostrando um pouco do lado externo. A continuidade desse ambiente, desse biossistema, exatamente. Né? O que eu acho muito interessante aqui, Eti, é que nós temos aqui uma situação muito próxima do que a gente gostaria de ter na nossa casa, que seriam os terrários, né? Sim. Onde a gente tem aqui uma vida aquática perfeitamente equilibrada, com todos os conceitos técnicos, as necessidades aqui sendo respeitadas, e daqui para cima a gente tem uma representação de um espaço aéreo, que para nós é muito mais fácil de se tratar. Você pode usar uma planta como essa, você pode usar plantas carnívoras, você pode usar orquídeas, bromélias, enfim. Nesse caso aqui, desses dois ambientes que nós visitamos agora, a gente tem aqui uma parte aquática que não necessariamente, no caso deste museu, eles estão pensando aqui num biótopo, tá? Então você pode ter alguns conflitos geográficos entre peixes, por exemplo, mas aqui, por exemplo, a gente tem alguns peixinhos na parte de baixo e ali a gente tem uma bela de uma serpente descansando ali. Então, a criançada, principalmente, que é muito comum a gente ver aqui na Alemanha, está muito presente observando tudo isso. Né? Exatamente. Eu acho que a preocupação não é mesmo se manter fiel, né, à história do biótopo, né, não manter fiel à fauna e à flora de cada região, mas dar, né, essa percepção, né, de como que é o ambiente em que essa serpente, né, que é o objeto principal, né, viveria. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais, Eti? Vamos lá então. Aqui a gente percebe que é um ambiente muito próximo daquele primeiro que nós vimos, só que uma proporção bem maior. Olha, impressionante a litragem desse aquário aqui, né? Ele deve ter o quê? 1,40 m de altura. Olha o volume de água que a gente tem. Aqui a gente já tem um ambiente um pouco mais parecido, uma preocupação um pouco maior com a questão do biótopo, né? Nós vemos só espécies amazônicas aqui. Em termos de peixe, sim, né? Mas não deixa de ser uma paisagem muito bonita, né? E principalmente os peixes. Você vê pelo peixe que é um peixe que está aqui há muito tempo. Olha a cara dessa aruana. Eu tenho alguns amigos no Brasil que dariam tudo para estar aqui conosco só para ver essa aruana, né? Com certeza. Essa aruana tem quanto, Eti? Quase uns 80 centímetros? Para mais, né? Daí para mais. E fico me imaginando quantos anos que não tem uma aruana dessas, né? As arraias também, tem umas arraias gigantescas aqui. Elas são muito antigas, né? E legal a gente ver nessa parte submersa, Eti, que a gente tem
a continuação, né, daquela flora lá de cima que vem e entra, e isso aqui é natural, né? Como acontece na natureza. A gente, às vezes, no nosso aquário quer deixar ele muito limpinho, muito cirúrgico, né? Um ambiente cirúrgico e tal. A gente tem que entender que algas fazem parte, né? Micro-organismos fazem parte e são muito bem-vindos, principalmente nesse nosso conceito de aquarismo mais natural, né? Sim, eu acho, André, que não poderia nem ser diferente. Né? A gente está no Museu de Ciências Naturais, né? Então o que tem que estar exposto é realmente como é o mais próximo possível à natureza, não um tema, não um cenário, né? Eu acho que, eu não sei, na minha opinião, eu não acho feio. As raízes expostas, eu acho que torna o ambiente mais rico até. E veja, tem até uma questão geográfica da coisa. Nós, brasileiros, estamos acostumados com isso, entrar no igarapé, entrar no rio e a gente dar uma olhada. Para nós é comum. Agora, você imagina para um alemão que nunca entrou, nunca saiu desse clima temperado aqui do hemisfério norte, e é uma oportunidade que eles têm. Então, por isso que talvez possa parecer muito comum para nós, mas aqui para eles realmente é um ambiente muito bacana. Não, é fascinante. Independente de você estar acostumado ou não, de já ter visto uma ou 100 vezes, ou nunca ter visto, eu tenho certeza é uma oportunidade de ver de novo, né? Dúvida. Vamos continuar? Tem muita coisa aqui para ver. Bem, turminha, e não é só ambiente aquático que a gente vê por aqui. Temos aqui um ambiente bem árido, bem desértico, né? Que é propício para mostrar o quê, Ed? Serpentes, né? Os répteis de maneira geral, que vivem nesses climas bem secos, né? E eu acho muito legal o carinho, né, a preocupação deles em realmente tentar mostrar um ambiente muito próximo da realidade. Né? Tem ali o ambiente dela úmido para ela se molhar, né? Você tem uma vegetação, você tem ali alguns lagartos, né? Então, quer dizer, a pessoa vem para cá e vislumbra todos os cenários possíveis da natureza. Sem né? dúvida. E aí, mano, beleza? Beleza. Você tá acompanhando aí a 4ª temporada do Aquarismo? Cara, não perco uma, meu. Tô aqui no sol curtindo de montão. O que será que vai rolar? Cara, não tenho a mínima ideia. Mas se o André estivesse aqui, sabe como ele ia falar? Que eu volto no próximo bloco. Aqui é a parte onde a Tropic Marine realmente faz a diferença, né? Que ela atua, né? Dá uma olhada na saúde desses corais, Eite. São corais, colônias, né? Já bem estabelecidas, colônias já com bastante idade, né? E todas elas muito exuberantes, né? Coloridas, e a saúde dos peixes é encantadora, né? Esse carduminho, esse grupinho de ântias que forma, eu acho, olha só. Há uma preocupação aqui, a gente percebe que há o conhecimento de quem elaborou esse aquário. Primeiro, é um aquário sextavado, então ele tem uma dificuldade muito grande porque ele é visível de todos os 6 lados, né? Então aqui a gente percebe que a formação rochosa foi pensada para estar nessa posição, já contemplou o desenvolvimento dos corais, o tamanho que eles iam chegar, então nada encosta nos vidros, se você observar. A limpeza desse aquário é impressionante, né? O tamanho, o equilíbrio que ele está. Sim. E a qualidade, obviamente, tanto dos corais como dos peixes, né? Você não vê um peixe com um sinal de estresse, um peixe subalimentado, né? Então, quer dizer, isso tudo é garantia de que esse biossistema aqui está completamente estabilizado e bem equilibrado. Não, sem dúvida. Até pelo tamanho, né? Não só dos corais, mas também dos peixes, a gente percebe que eles não foram colocados agora. Exato, né? Então, são lindos, né? Até esse mandarim, olha, que geralmente a gente vê tão calminho, tão tranquilo, nesse aquário aqui ele está super ativo, né? Ó, vem aqui, amiguinho. Ó, amiguinho, eu vou embora. Eu vim do Brasil para te ver. Ok, eu desisto, você ganhou. Falando também aqui na dimensão, né, dessas colônias de corais, dos aquários, olha o tamanho dessa moreia, também dos corais também, né? Esse aquário aqui impressiona tudo pelo tamanho dele, mas pela qualidade e o tamanho desses corais. Olha essa moreia. Gente, que
Que animal lindo, né? É um aquário estabilizado já, né? Na verdade. Não é uma coisa conflitante, né? Não é aquele ambiente caótico, não é? As relações, né? As interações entre os peixes já estão estabelecidas, né? Todo mundo já se conhece aqui. Essa vizinhança aqui já está tranquila, né? Cada um já sabe onde está o seu pedaço ali, onde que ele está tranquilo, onde que ele está seguro, né? E isso é importante para o aquarista saber, principalmente como quando ele vai comprar um novo animal, quando ele vai comprar um novo coral, ele precisa saber dessa questão da interação entre as espécies que ele vai colocar. Porque não adianta, você nunca vai conseguir colocar espécies conflitantes juntas, né? Sem dúvida. A verdade é que o ambiente natural ele é estressante. Né? O peixe precisa estar constantemente em alerta em relação à sua vida, seu risco, né? De vida. Né? Então, não tem porquê. No aquário não seria diferente. Embora a gente saiba que eles estão seguros aqui dentro, eles não têm essa percepção. Sim, né? sim. E olha que interessante privilégio. A gente chegou agora no momento de manutenção, né? A gente tem um funcionário aqui do museu fazendo a manutenção, limpeza dos vidros. E aqui ele expôs pra gente a questão da iluminação. Eu acredito hoje, gente, que o tema iluminação seja o mais controverso e o mais em voga hoje no aquarismo, quer seja ele marinho, de água doce, plantado, não é verdade? Exato. E aqui a gente tem um exemplo muito bacana para se mostrar para a turminha lá em casa, que nós temos iluminação LED, iluminação fluorescente tubular, iluminação HQI. Todas elas trabalhando em conjunto. Por quê? Cada uma, obviamente, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Exatamente. Né? Não é a nova tecnologia que anula a anterior. Exatamente. Né? Então, quer dizer, as pessoas têm um conceito muito errôneo de achar que tudo que é novidade é melhor do que o antecessor. Né? E a gente está vendo aqui, a natureza está mostrando para a gente que o ser humano ainda não conseguiu criar um sistema de iluminação perfeito como a luz do sol, né? Assim, que seria o ideal. Exatamente. Mas se você conhecer as necessidades e puder oferecer uma gama maior de iluminação, ela responde dessa forma. Maravilhosamente. Né? Uma interessante característica de um museu natural é que muitas vezes ele não está aqui tentando representar um ambiente, ele não está mostrando a paisagem, né, o biossistema. A ideia é mostrar mais um animal. Nesse caso aqui é uma sépia que a gente não está vendo, ela deve estar escondida, e um linguado que também obviamente está escondido ali no substrato. Mas é interessante porque é uma paisagem muito próxima do que a gente pode encontrar até no nosso litoral brasileiro. Então não deixa de ser um ambiente natural, mas com ênfase principalmente nos animais e não no ambiente dele. Bem, turminha, nesse tanque aqui, o que chamou a atenção da gente, né, são peixes um pouco maiores, a gente tem alguns outros tipos de animais aqui, e a gente tem um pequeno tubarão de Recife aqui, né, e dá uma olhadinha a quantidade de ovos que a gente tem desse tubarão espalhados pelo aquário, né? Tem uns fixados ali, tem uns no chão, e aqui também a gente tem a plaquinha indicativa explicando a respeito dessa questão do ovo. Então, realmente é um ambiente muito equilibrado para isso, né, acontecer. Esse é um detalhe bem bacana, eu achei, do museu, de uma maneira geral. Essas plaquinhas informativas, né? Tem uma ilustração, né, do que é o peixe ou o animal, o coral, né, do animal, o nome popular, o nome científico e a região de onde que ele vem. Né? Então, eu achei sensacional isso em termos de educação, né, e de conhecimento. E é despretensioso, né, Eti? É uma coisa que está ali, você observa, é rápido, é direto, é dinâmico e acabou. Exatamente. Muito bacana. Vamos lá que tem uma surpresa bacana para vocês no outro recinto.
estão gostando? Próximo bloco tem mais. Bem, turminha, nesse setor do Vivarium, é o setor que foi justamente inaugurado ontem, né, se não me engano. Essa é ela nova. Parece que a grande inauguração foi ontem, né? Foi ontem. E aqui a gente tem uma aparência um pouco mais parecida realmente com o museu, né? Porque você tem muita informação. Obviamente aqui a gente tem o jellyfish, né? Em português é água viva. E é um tanque que ele nos explicou que a maioria dos tanques de água-viva espalhados pelo mundo, eles usam o acrílico. E nesse caso aqui, ele usa um cristal, né? É um vidro. É um vidro mesmo, né? Esse painel frontal é um vidro para minimizar, né, os arranhões, né? Que com o passar do tempo vai tornando... Vai acontecendo, pela visitação e tal. Então foi um ponto de honra deles, que é um diferencial. Todo esse pano aqui é um pano de vidro, tá? Além da gente observar a beleza, né, a performance desses animais ao vivo, vocês têm vários terminais, várias informações, né, que podem ser acessadas também durante a visita. Então, é um pouco diferente da gente visitar um aquário público, como eu já mostrei para vocês no Japão, em outros lugares, né? Aqui a gente tem uma importância muito grande, uma preocupação muito grande com a informação. A informação, né? Mas esse ambiente novo, né, essa parte nova aqui do museu ficou muito bonita, né? Parece uma galeria linda, até, né? Linda, exatamente. E tem uma representação melhor do que essa, né? Uma arte mesmo, né? Ficar observando as águas vivas se movimentando é quase hipnotizante, né? Dá pra gente ganhar muito tempo observando um aquário como esse. Todo mundo conhece aquela lenda, né, que na Amazônia as crianças ficam em cima da Vitória Régia, né? Só que, ó, nunca ninguém viu uma folha de Vitória Régia por baixo, ó. Olha o tamanho dessa. É impressionante a quantidade de espinhos que ela tem, né? Não só debaixo da folha, né? Mas por todo o prolongamento do caule até a raiz. Até o bulbo, né? Uma planta linda, né, vista por cima. Mas delicada, muito. Mas extremamente, com bastante mecanismos de autoproteção, de preservação, né? Então tá aí um pouquinho da Vitória Régia brasileira. Olha o nosso privilégio de estar diante de um disco de sequoia. Essa é uma árvore norte-americana muito conhecida por ser gigante, né? E essa aqui, ela tem a história dela datada e marcada aqui em todos esses períodos, porque você pode explicar como é que eles fazem a leitura da idade dessa árvore. A datação, né, dessas árvores são determinadas pelos anéis de crescimento, né? Obviamente. Que são essas linhas todas aqui. Exatamente. Cada anel, né, é por onde eles conseguem determinar o número de anos que ela tem. Que essa árvore tem. Essa sequoia aqui, a primeira datação que ela tem no centro dela, que é no ano de 1266, diz aqui que foi quando o Marco Polo começou a invadir ali a região da Ásia, ali do Oriente, né? Então, 1266, nós estamos falando de Marco Polo. Aqui diz também que ela passou por o período da Peste Negra, Cristóvão Colombo, várias outras questões históricas. Exatamente, o Cristóvão Colombo está aqui, né? Então, aqui mais ou menos, ó, o Brasil foi descoberto, né? Olha 1492, 1500. Tá? É uma peça que tem mais de 700 anos, né? E uma
uma coincidência aqui com a data onde ela foi abatida, onde ela foi cortada mesmo, né? Que foi em 1969, o ano que eu nasci. Então, faz 47 anos que essa árvore foi cortada, né? Uma pena, mas deve ter tido algum problema. A gente não sabe se naquele momento ali ela incorporou uma outra árvore que estava perto, porque é um outro material que está sendo apresentado ali. Mas é uma oportunidade muito legal da gente ver uma peça como essa de uma árvore tão conhecida e tão distante da gente, né? Pô, sensacional. Essa parte que a gente está visitando agora do vivário, aqui do museu, foi inaugurada ontem, a grande abertura dela tal foi ontem, mas obviamente os aquários não foram terminados ontem. E é interessante que a gente pergunta às vezes, né, quem faz o design desses aquários, quem pensa, né, no layout deles todos. Esse daqui foi, coincidentemente, a gente até desconfiou e perguntou para o Kai, que está nos acompanhando, e o Kai falou, esse aqui é um aquascaper muito conhecido aqui na Alemanha, que é o Oliver Knotz, né, que é amigo nosso, e eu queria mostrar para vocês o trabalho dele, como ele influencia, né, como o aquapaisagista pode atuar em vários segmentos. Nesse caso, fez essa montagem aqui para um aquário que mostra muitos camarões, né, Ed? Chama muita atenção, né? Porque diferente das outras composições, né, que buscam o lado mais natural, né? Essa aqui é uma peça muito bonita, né? Mas que tem aí um tom artístico muito forte, né? Que é muito peculiar do Oliver Knotz. Claro. Né? E aqui, o que poderia ser um aquário natural, um aquascaping natural. Provavelmente foi feito também pelo Oliver Knotz, né? Tem muito DNA dele, trabalhando com alguns troncos e galhos, olha, microsórums, anúbias de vários tipos, cladóforas e tal. Mas o que é legal é que não há o vínculo dessa instituição em mostrar uma coisa muito quadrada, né? Só biótopos, porque ficaria uma coisa um pouco menos interessante, talvez, para os olhos do leigo, né? Que é o grande público que está aqui. E aqui nesse aquário, a gente pode ver alguns peixes, né? Você quer falar um pouquinho sobre eles? O que a gente vê aqui, basicamente, são os polipteros, né? Peixes bem antigos, né? A gente chama de peixes primitivos. E que são troféus para o pessoal, para os jumbistas, né? Sim, não, eles adoram, né? Eles adoram. E aqui eles estão completamente bem ambientados, vivendo no meio dessas galhadas, né? Aqui a gente tem um outro, tem alguns cascudos. Tem uns ancistros, né? Mas assim, é legal mostrar para vocês que não é necessário você estar preso à questão do biótopos ou fazer só aquários que não são biótopos. O importante é você mostrar a natureza da melhor forma possível e do melhor jeito que você pode. Então está aqui um belo exemplo do que poderia ser um aquário doméstico, mas está aqui.